Seja bem-vindo ao Vem Cá, o podcast que te convida a construir conexões. Aqui a gente fala de diversos assuntos de obra, desde o planejamento até o pós-obra. Eu sou a Poli. E aqui a gente tem a minha dupla, o Vitor. E é um prazer ter você aqui conosco. Antes de tudo, eu vou te convidar para nos acompanhar no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Spotify. Todas as redes. Todas as nossas redes no @podcast Vem Cá. E também eu quero agradecer as pessoas, os patrocinadores, as empresas que estão com a gente fazendo tudo isso aqui acontecer. Temos conosco a Nova Era Administradora de Condomínio, Briancini Tintas, Rede Automatiza, Castanho Home Design, Alpin Construtora, Dani Simplício Fotografias, eu, Arc Polibros Amarelo, Ágil Serviços, Lemes Engenharia e Update Sistemas. Então, ajuste os seus fones de ouvidos e vem cá, que hoje o nosso papo também é estrangeiro. Estrangeiro, é importada a pessoa, né? Importada. Nós estamos muito chique com esses convidados importados, né? É, viu só? Hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco a Betina. Betina, engenheira civil e empreendedora da Lumen 3D. Isso? Isso mesmo. Acertei o nome da empresa, que na minha cabeça é sempre Lumini. Que eu fico me segurando pra falar certo. Falar certo o nome. Tive que confessar, porque na minha cabeça é sempre Lumini. Em parte, sim, porque a empresa é Lumin, mas a gente aceita esses... O Lumin nomes, também? com Ah, certeza. tá. Então errei. Tudo bem. Não, errou em partes, não Errei em totalmente. partes. A escrita é a mesma, né? Exatamente. Então tá. Seja bem-vinda, Seja Betina. bem-vinda. Obrigada. Tá tranquila? Tá confortável? Tô confortável, mas do lado de cá eu acho que é sempre mais... Sempre é. Toda vez que a gente sentou do outro lado, foi mais desafiador, né, Vitor? É verdade. B, fez boa viagem? Chegou bem aqui? Cheguei super bem. Então, a gente sempre começa o nosso papo querendo conhecer um pouquinho mais de você, da tua vida pessoal, né? De saber quem que é a Betina, da onde que veio, onde é que tá, pra onde é que vai. E a O que gente se sempre... alimenta? Hã? Do Do que se se alimenta? alimenta, onde vive, hoje no Globo Repórter. É. E a gente sempre faz uma brincadeirinha aqui com os convidados, que você, como já maratonou todos, tu já vai conhece, saber né? quem é a Betina na fila do pão. Ah, literalmente a Betina na fila do pão é aquela que conversa com todo mundo. Que faz amizade com Puxa assunto com todo mundo na fila. E que vende uns pão também, se bobear. Que dá. Isso aí. Então, Betina mesmo na fila do pão é essa, mas na vida cotidiana, eu sou uma pessoa comunicativa, gosto muito de trocar energia com todas as pessoas. Às vezes eu tento... Dá uma freada. É, porque no trabalho a gente tem que cuidar ainda mais numa empresa onde tem funcionário e tudo mais. É difícil, com certeza, porque a Poli já me conhece, então ela sabe como é difícil isso para as pessoas comunicativas. Então a Betina é uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa que tenho muitos objetivos, pretendo alcançar todos, sou mãe de Amém. pet e, assim, algum outro adjetivo eu não sei descrever agora, porque a gente aqui é um papo E é descontraído. difícil a gente falar da bem gente, difícil. né? Sim, muito. O autoconhecimento, ele é... Mas falando em autoconhecimento, eu sou uma pessoa que eu tenho uma autorresponsabilidade muito grande e uma cobrança. Então, eu preciso que tudo esteja perfeito. E isso, tô tentando melhorar, porque querendo ou não, a gente, A às gente vezes não se cobra consegue. demais. É, a gente não Sim. consegue. Então, Conta pra gente, então. Eu sei, mas conta pra gente, pra quem não sabe, da onde que tu veio, guria. eu sou lá de Itapejara, nascida em Itapejara, mas vivi basicamente até em Santa Deu uma Catarina. rodadinha. Sim, até em Santa Catarina eu fui parar e voltei. Olha Então, aí. Então, a gente quer saber dessa história, como é que foi toda essa jornada tua aí de vida. vou tentar ser breve, né? Porque aqui não É vou me longa. alongar. Separa aí história. pra Betina 2 horas do podcast, por É. favor. Ninguém por vai favor. ouvir o podcast. Não, vamos manter o cronograma, senão ninguém vai querer me Vai, eu te escutar. corto. Então, vamos lá. A Betina, então, nasci em Itapejara. De lá, com 6 meses, vim morar em Passo Fundo com a minha mãe. Como eu sou filha de um casal de adolescentes que se separaram logo que tiveram eu ali e logo se separaram, então minha mãe foi para um lado, meu pai foi para um outro e eu fiquei com a mãe. Então, vim, morei em Passo Fundo 10 anos, depois fui morar com meu pai em Caxias do Sul e com a minha madrasta, que é a minha madrasta até hoje, boadrasta, que não posso falar de madrasta. E morei em Caxias do Sul 2 anos e de lá viemos para Amaral, que foi onde eu conheci o Lucas, que a gente ficou, namorou e casou e até hoje estamos Casaram? Oficializaram? juntos no civil. Falta a festa ainda. Falta a festa. Eu ia dizer como é que... Ela tá procurando as festas dos casamentos de Pois quem é, ela ela conhece. fez um festão dela, acho que a gente Ela consegue quer, chegar nesse nível, né? Gente, mas assim, conselho da vida, dica da vida. Pra casar, é só marcar a data. Depois o restante dá-se um jeito, porque você já tá com a data marcada. É, Você dá um jeito. vai ter que dar um jeito. Né? Simples.
E outra coisa, não precisa somar o casamento antes de pagar. Vai pagando aqui, hoje tem que pagar isso aqui, amanhã tem que pagar Nas isso aqui. vezes. Vai pagando nas vezes. Vai vez. Uma parcelinha aqui, uma parcelinha Isso lá. aí. Mete tudo no Nubank, depois parcela no Nubank. A vida é assim. Quando Dicas vê, da Poli. Então, mas essa é minha autorresponsabilidade, não deixa eu fazer isso. E o Lucas, Marca a data. Depois O Lucas é da que nem data eu. marcada. ele é que nem eu, assim, não, a gente tem que ter um planejamento. Então, a gente faz isso, faz aquilo, a gente vai fazer essa cerimônia religiosa um sair dia. Vai, um mas dia. o civil já tá... O civil foi uma Ó, pressão. anota aí, já mais um garante. casamento que nós vamos. Né? Isso aí. Tá louco, né? E E daí... o convite tem que ser entregue aqui. É, no estúdio. Pode deixar. Vamos marcar um podcast pra... Podcast falar. do casamento, isso aí. E daí a gente se mudou pra Amaral, então eu tinha 13 anos. E fiquei lá até os 20. Foi quando eu já tava na faculdade. Já vou voltar Eu te pra essa- conheci, tu era de lá, não? E tava morando em Itapejara daí. Quando a gente se conheceu, eu fazia estágio em Passo Fundo e morava em Itapejara. Então, eu morei em Marau, comecei a faculdade, daí Passo Fundo, Marau todo dia. E acabei voltando a morar com a minha mãe em Itapejara. Daí daí fiquei... Hoje tua mãe mora no Rio, né? Aham, Arrasou. Tem todo mundo pelo Instagram. É. sim. E pode me chamar de fofoqueira, mas acho melhor chamar de informada. Você até da vida mãe dela, ó. Bem informado. Ah, mas é que a gente conversou aquele dia que eu fui no escritório. por Verdade, isso. verdade. E tu viajou pra lá também, que eu Sim, acompanhei. Sim, que daí eu postei alguma coisa. Então, não é nem fofoca, né? Porque a gente É. segue quem a gente quer seguir. Exatamente. Então, a gente não tá bisbilhotando, não é uma coisa verdade, escondida, é verdade. né? Então, Você que me mostrou. então quando eu tinha 17 anos, eu acabei o ensino médio, 16 para 17, comecei a faculdade de engenharia civil. Engenharia civil. E acabei, daí, no meio da faculdade, me mudei para Tapejara, por motivos de, enfim, de logística e tudo mais. E morei com a minha mãe até os 24, que foi quando ela foi pro Rio, e eu fiquei. E não, 22. A mãe dela dando jeito de escapar. Ele não quero mais a E ela Betina. atrás. Mas eu fiquei no apartamento que ela morava, e ela foi, eu fiquei dos 22 aos 23, basicamente, sozinha. E o Lucas, amor, quero morar contigo. Ah, Daí, ele foi morar... viu a oportunidade de já agarrar a Betina. Vamos morar junto. De laçar Fazia de pouco vez. tempo que a gente tava junto, 8 anos. Né? É, não, vocês são um casal de anos, né? Sim, desde os 12, daí O que o Lucas faz mesmo? Nossa. ele é engenheiro mecânico. Também tá ali Sim, nas engenharias. também tá nas engenharias. A faculdade foi junto ali, tipo tu e o Gabi, assim. Aham. É, mas fomos até o final. Ele se formou um ano antes, eu um ano depois. Porque a engenharia civil eu fiz Era mais tempo. Eu fiz noturno, era 6 anos, o dele era 5. E daí, tava em Tapejara, morando, e daí precisava fazer estágio, porque eu fazia estágio em Marau. Aí fiz estágio em Marau, me mudei pra Tapejara e não consegui estágio de jeito nenhum. Lá E em eu, Tapejara. sim, oferecia carro, computador e não tinha jeito. Hoje tu olha, tem oportunidade de estágio, né? Ou é porque a gente tem outra visão, Também. né? Tá enxergando de uma maneira diferente. É, Naquela pode ser. época, eu acredito que a gente começa a faculdade às vezes muito cedo. Às vezes aí tu não tem aquele Eu tempo acredito de também pensar. muito que pode que a gente também fez isso, mas quando eu abro, por exemplo, vaga de estágio, me parece que o pessoal não tem a visão de querer aprender, de que não vê o estágio como uma oportunidade de aprendizado, É. Sim. e sim como um emprego, Sim. entendeu? Tu não tá aí ainda pra entregar a tua parte técnica. Tu tá ali, obviamente, tu Pra é aprender. uma parte importante da empresa, né? Mas tu tá ali pra aprender a se relacionar, pra aprender a parte em si. A vivência, né? vivência e Sim. tudo mais. E o pessoal encara como um emprego, né? E Que não um é. emprego não é no estágio, né? Na verdade, às vezes o pessoal quer remunerar como emprego e quer trabalhar como estágio. Não dá. É. As duas coisas Isso não aí. se conversam. Né? Isso aí. Então, eu acabei conseguindo aí na faculdade, né? Agora vamos falar de novo de quem? De quem? De quem? Do Do Bruno. Bruno. Oh, aonde vocês fizeram estágio? Eu não sei. Eu fiz na Eu não fiz NB. lugar nenhum. Então, eu comentei um dia na faculdade, estou em Tapejara e não consegui nada de estágio. E ele era meu professor, acho que foi... Eu fiz um semestre com ele, foi no segundo semestre. Eu comentei, ele falou, a gente tá procurando alguém. Daí, fechou todas. Eu morava em Tapejara, acabei vindo pra cá. Todo dia eu vinha e voltava, então vinha bem cedo, de manhã pra Passo Fundo e voltava de noite pra casa. Então, assim eu fiz estágio, não lembro por quanto tempo lá. Tu fez Foi- mais tempo que eu, né? Sim, porque eu comecei Eu acho que saí, em outubro e parei... Não, comecei em janeiro Mas eu e saí parei em antes que outubro. você, eu acho, né? Sim, no meio do Eu caminho. Eu fui fazer o Sim. intercâmbio e Tu dei tchau. ficou uns 2, 3 meses É. enquanto eu comecei o ano e terminei o ano, foi algo assim. E a gente se encontrou lá, E a né? gente se encontrou lá. E era muito legal, porque a gente conversava bastante. Avá. 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 Avá, E os nossos cafezinhos da manhã eram um cafezinho com pãozinho e mortadela. Presunto. Era presunto? Não, Presunto, era presunto. Nós era estagiária, mas nós era Presunto, né? no presunto.
Mais um pouquinho, nós tava comendo um peito de peru ali dentro do... Hoje em dia a gente nem come presunto, mas só peito de peru. Comemos tanto presunto, né? Mas A vida do estagiário não é fácil, né? Mas foi bem legal aquela época. Eu aprendi bastante contigo, a gente conversava, trocava ideias, mostrava os projetos. Ela fazia maravilhas, na época era do sketch. Hoje eu não sei nem se... Eu não uso mais nenhuma desses softwares, mas eu achava o máximo aquelas coisas, sabe? Mas, enfim, eu tava mais no 2D do que nos 3D. E aprendi bastante coisa aqui e acabou cansando essa rotina, porque eu saía cedo, voltava tarde, começou a questão de prova, daí Não depois dava tinha... conta. Não, Pra conciliar tudo. Não. Muito, daí tinha trabalho, estágio, e enfim. E eu morava lá, e daí... Não parece que 1 hora pra nós que moramos no Rio Grande do Sul, numa cidade pequena, é bastante. Mora numa cidade grande, pode não parecer tanto. Mas enfim, eu acabei pedindo pra sair porque eu consegui uma oportunidade em Tapejara, na prefeitura. Daí eu fiz estagiária, daí fui efetivada como cargo de confiança e fiquei na prefeitura por 3 anos. Até que o Lucas teve uma oportunidade no Lajeado. E eu falei, vai que eu vou ficar. E daí a gente vê. E daí foi aquele negócio, ele ficou 5, 6 meses, desgaste, foi um desgaste, porque era 4 horas pra Lajeado. Voltando. Sim, daí eu ia, o final de semana ele vinha. E daí, no fim das contas, eu me mudei pra Lajeado e deixei meu emprego fixo, um salário fixo. Sim, Foi Foi Lajeado. atrás do amor. de anos. Viu só? Se fosse um amor ainda no início, né? É. Mas não, já fazia Mas tempo. amor é amor. Não, mas exatamente, eu digo, às vezes o pessoal diz, ai, porque tu acabou de conhecer, tem que aproveitar e Sim. ficar. Não, a gente Ah, já se sim. conhecia, mas pode estar com a pessoa 10 anos, a gente tá há 14 anos juntos, e eu tenho saudade dele, tipo, todo dia. Tá certo, né? sabe? Senão acabou o Então, amor. exatamente, então eu tinha saudade e Ai, aquela meu Deus, esse coisa. pessoal tá se declarando muito aqui nesse podcast. Vou começar a cobrar. Declarações de Tem amor. muito mel sendo derramado aqui. Faça um podcast de É, namorados. Como é que é aqueles de São João que tem as correio... Tem uma coisa... Na festa de São João, É. que tem as cartinhas, eu não Isso sei aí, o nome, mas correio tem. alguma coisa, né? Rei do amor. Correio, só correio. Pombo correio, então, Bruno, não é pombo, porque não tem nada a ver. Nada a ver com pombo. Gente, eu vou ter que parar pra pesquisar. Vou ter que pesquisar isso. Meu Mas é Deus. correio alguma coisa. Eu não lembro o nome agora. Mas Correio enfim, São João. vou finalizar Vai falando, é. o rolê da vida. Sim. E daí estávamos em Lajeado e eu não conseguia nada, e tentei ser autônoma. Acabei trabalhando fora da área um tempo e melhorou a proposta dele para ir para Concórdia, Santa Catarina. Mas, E eu pensei, mais distante. Vou ter Pior que ir do junto. Pior do que tá em Lajeado, a gente comprou apartamento em Lajeado. A gente tava Ai, construindo. tiveram Eu que amava aquela vender. cidade. Sério? Não tá lá alugado Não, ainda. tá. Não, mas ficou uma renda, então. Sim, por enquanto, né? Estamos agora analisando. Mas, porque, né, 2 engenheiros em casa. Sim. Por mais que eu não atue a 100%, a engenharia tá dentro da gente. Sim. Então, aí acabamos nos mudando. Ele falou, na mesma empresa, mas Melhor. uma oportunidade melhor. Eu disse, não tô com um emprego na área. Não consegui uma carreira como autônoma, até porque uma carreira como autônoma agora que eu tô vendo, que é algo que é Que muito... vai tempo. Tu tem que fazer todo um percurso. Então, na época, eu não tinha essa maturidade. Infelizmente, a gente não tem tudo que a gente quer ao mesmo tempo. E daí, fomos pra Concórdia. Eu queria tudo. Quem não quer, né? Quem não quer? Bem isso. E daí me mudei pra Concórdia, nos mudamos pra Concórdia e eu consegui emprego numa construtora. Daí foi lá que eu posso contar o BO daí. Que é depois, na Que é hora do depois. perrengue, tá. Guarda, não esquece. Porque eu li o... O briefing. Briefing. Ah, muito bom. Não Palminhas, entendi Xandão. isso. Hã? Não entendi isso. Porque tem convidado que não lê, daí se pega bem nessa tá. parte do perrengue, o convidado esquece. Ah, tá. Achei que ela tava cobrando que eu talvez não teria mandado o briefing. Não, jamais. Não temos eu só cobraria declaração de amor, você. também temos outras Aham. declarações. Jamais DR. eu cobraria alguma coisa de você, Vitor. Tá bom. Então tá. E daí o rolê tá quase acabando, que foi ali em Concórdia, que eu acabei trabalhando numa construtora. Como engenheira aí, Como contratada engenheira. como engenheira. Não era contratada, não tinha carteira assinada, aí que ali acabou o rolê. Então, o que aconteceu foi que eu tava bem, assim, bem chateada, porque eu não... A engenharia acabou me escolhendo, não fui eu que escolhi ela. Mas eu acabei finalizando a faculdade e tudo mais. Eu não tenho a técnica 100% como tem engenheiros que tu olha e diz, o Lucas é um que ele tem técnica. Ele não conversa, jamais estaria aqui. Não adianta, não vem. Entende? Então, assim, ó, tem pessoas que são pra uma coisa e outras pra outras. Acabei finalizando a faculdade, fiz... Porque tinha que... Não, eu tava ali. Depois Já tava tava ali, assim. né? Vamos E eu terminar. pensei, vamos, desafio dado, desafio aceito. Acabei. Ela serve pra muitas coisas hoje na minha profissão. Minha profissão é engenheira, né? Sim. Mas na parte da empresa, me ajuda muito. Mas na empresa, eu não estava satisfeita naquela construtora porque eu não tinha um salário bom.
não tinha carteira assinada, imagina se me Não acontecesse tinha alguma... segurança nenhuma. Os EPIs eu mesma que levava. Então, assim, Vai. sabe? Era bem complicado. estrutura. Sem estrutura. Então, assim, não era uma tava coisa que tava valendo. brilhando. E eu reclamei com meu pai. Ah, não tô satisfeito, tô ganhando mal. Mas potencial eu tinha, porque eu tava fazendo tudo bem feito. Eu trabalhava com arquiteto e com engenheiro. A gente eu fazia PPCI, a gente trocava ideias, ela fazia arquitetônico, daí a gente sentava junto, trocava. Então, era legal o ambiente, os colegas, mas eu não tava satisfeita com aquilo, naquele momento. Longe de todo mundo, assim, concórdia. Eu não gostei, não me adaptei com a cidade, sabe? Eu gostei de Lajeado e Marau. Então, sabe, quando tu gosta de algo, é difícil tu gostar de outro, algo que tu não gostou. Não sei se deu pra entender, mas... Sim, porque daí tu se apega, né? Sim. Aí fica sempre aquela, ai, mas lá... Era assim, né? Era assado. Exatamente. Daí tava longe de todo mundo e eu reclamei com o pai. E eles já tinham uma empresa que tinha outros nomes, né? Antes de ser Lumin 3D LED, já teve outros. Lumin, não é Lumin. Mas a gente aceita. Aí o cliente, ele vai O falar... cliente fala como ele quiser. Claro, ele não falando Dá o uma nome. coisa que não tem nada a ver. Dá o nome que quiser. Sinal. Sinaleira. Não, porque daí eu sou catequista agora, então meus alunos esses dias eu falei, então vamos falar uma palavra legal pra gente dar início à catequese. Daí um falou vida, outro luz, outro Grêmio. Pô, Não. Poxa, eu pô, falei. Fez uma palavra legal. Tudo bem que religião é um assunto Poxa, eu falei uma palavra legal, legal. né? Não, eu sou gremista, mas eu falei assim pra ele, olha, primeiro que a gente tá na catequese, isso não é uma palavra que não tem nada a ver. Então, por que tu falou isso? Segundo, o Grêmio perdeu ontem. Poxa! Tá me chateando, tá chateando a catequista. Mais ou menos isso. Vai reprovar na catequese, garoto. Ah, daí eles pediram se reprovava, mas isso é outro assunto. Outro assunto, outro volta, podcast. volta, Betina, volta. Outra hora a gente É volta porque da ele falou catequese. sinal, eu falei Luminha, ele sinal. Não. Ué, tem a ver? Não tem Sinal, sinaleira, luzinha. Ah, tá, agora faz sentido. É, sinal porque- de sinaleira. E daí, o pai liga um dia, do nada não, né? Eu já tinha reclamado. E ele me ligou e disse, ó, eles já tinham feito várias coisas em impressão 3D com iluminação. E um pessoal de decoração disse, ó, a gente tem uma proposta pra Marau, pra iluminação no final do ano Natal. Só que são 350 unidades. E meu pai foi lá, ele é engenheiro mecânico, teve umas ideias e tudo mais, junto com o decorador. E ele me ligou e disse assim, Betina, tu não tá satisfeita, tem uma semana pra estar aqui. Pede demissão, Vem me mas ajudar. vem ajudar nós. Depois a gente tá assim na carteira, né? Já que tua maior reivindicação na época. Agora, como empreendedora, a gente... Não quer nem saber. Vira a chave, não. Tu vira a chave, tu tá bem diferente. Mas, na época, eu queria isso. E daí, eu tive a carteira assinada. Entrei como sócia depois, mas, enfim. Na época, tá bom, então. Fui lá, pedi Abandonou demissão. a engenharia. Foi aí que você Não, deu tchau? abandonei. Não, porque daí eu acabei, quando a gente se mudou pro pavilhão, eu tive que fazer o projeto, analisar o que tinha de PPC, então a gente acaba que a engenharia tá sempre junto. Atuando. É, tu pegou o diploma lá, ela faz tu é parte de você. engenheira, é. Mas, assim, em parte, sim, eu não consigo mais conciliar a empresa com o projeto. Sim. Mas a vida, em casa a gente tem uma engenharia, eu e o Lucas, porque a gente fala dos móveis, disso, da luz, então isso continua no cotidiano. E na empresa mesmo, isso me ajuda muito. Hoje eu fui fazer uma medição aqui em Passo Fundo com uma cliente, eu tinha minha Tem total treina, domínio, sim. né? E ela já me disse, tu pode me dar umas dicas? Eu disse, isso aqui. Então a gente tem essa visão diferente de que uma pessoa que de repente Sim. não Uma visão faria mais técnica, né? isso. Que não sou mais da comunicação, Sim, mas sim. juntando os dois. Mas então, estudou pra isso, né? Exatamente. O diploma valeu cada choro, cada madrugada. E são muitas, né? Ah, tá louco. São. São Enfim. muitas. Então, finalizando, que me mudei para Amaral e o Lucas ficou em Concórdia, até que, entre idas e vindas, ele conseguiu um emprego aqui e se mudou. Então, estamos os dois aqui, na empresa, e agora eu sou sócia da empresa, mas continuo sendo engenheira. Aqui em Passo Fundo agora. Amaral. Ah. Pertinho, né? Sim, 20 sim, minutinhos melhor, Sempre estamos por aí. Aqui também tomando um banho de chuva, né? Cada vez que a gente se encontra, coitada, toma um Tá toró chovendo. d'água. Hoje foi por pouco, eu acho que. É, hoje, mas na volta não sabe ainda, né? Segura. Estamos enganando o tempo. Enfim, essa é a minha trajetória. Eu ia dizer, tu já entrou em 2 assuntos, então a gente vai pra um terceiro. Ok. Que é assim, tu é um livro aberto, tu já contou um monte de coisa aí, se eu te puxar mais, você tira mais um monte de coisa, Com né? certeza. Mas me conta uma curiosidade da tua vida, que você possa contar, assim, que a pessoa diz, meu Deus, jamais imaginaria que Betina fazia isso. Na verdade, ela Ficou sem contou. palavras. Na verdade, ela já contou uma curiosidade, né? Porque ela é catequista, né? Eu não ia colocar isso. Não ia falar, mas ela acabou falando, ó. Verdade. Bem Ainda- pensado. Bem curioso. Ainda dá tempo de ser catequista. Ainda dá. Meu Essa Deus. semana, na quarta, daí eu
juntei 2 encontros semana passada. Essa semana estamos liberados, que é feriado, né? Eu ia dizer, imagina a turminha ali, uma turminha agitada, com uma pró agitada. Eu me transformo em outra pessoa, vocês não fazem ideia. Eu acho que é um desafio que veio. Então, essa é Pra minha te acalmar. Segundo o Vitor, essa é a minha curiosidade. Esse desafio veio pra me ajudar. Porque são 9 crianças. Segurar 9 crianças de 10, 11 De anos. 10, não é 11 fácil. anos. Mas é um desafio Deus. a minha madrasta me ajuda bastante porque ela já foi professora. Agora ela é sócia da empresa. Mas eu digo, o que eu faço com essas crianças? Não, tem que ser pulso firme. Então, eu consigo dominar. Assim, a última aula foi ótima. Porque a gente vai dominando. Vai dominando. Então, é um desafio que veio em boa hora. Legal. Porque a gente vai aprendendo. Tudo Mas, serve de um aprendizado, né? sim. Mas o que eu achei legal que eu ouvi outros episódios do podcast da última convidada que foi do piano, né? Da Elvira. Sim, a minha mãe era professora de piano, ela é advogada, mas entre tantas profissões ela era professora de piano, então eu não queria fazer aula de piano com minha mãe. Eu não conseguia aprender. Ela teve que pagar pagar pra outra pessoa. E hoje tu toca piano? Não bem que nem ela. Me vi assim, eu sei ler um pouco das partituras. Do, ré. Isso daí eu sei. Parabéns. Essa é muito complexa. É complexo? Eu sei tocar, tá, tipo, marcha, soldado. Traga um piano, por favor. Pode deixar Os isso. próximos convidados. Mas enfim, a minha mãe sempre tentou me colocar em muitas coisas pra ver pra que caminho eu ia. Então ela tentou. Eu já fiz ginástica olímpica, fiz balé, fiz natação. Eu não tenho nenhuma curiosidade sobre mim. Eu toco piano, fiz balé, ginástica olímpica. O que mais? E não Participei tenho das nenhuma curiosidade. Né? Participei das Olimpíadas. É tipo Fiz invernada, né? Quem nunca? eu. Sério? Por que tu não fez invernada? Meu pô? pai não deixou. É triste, Sério? porque eu queria fazer. Não me deixa. Não sei porquê, alguém pergunta Mas pra ele. olha como que é, né? Eu não pude ir nas apresentações porque a gente não tinha o dinheiro pra comprar os vestidos, né? E segundo, que eu não entrava nos vestidos que eram dos outros anos porque eu era mais gordinha. Ai, que triste. E daí eu tinha que usar uma saia diferente, porque as menininhas eram tudo magrinhas. Imagina, 8, 9 anos elas eram... E eu era mais gordinha de todas e não podia usar. Mas eu fiz invernada, eu fiz o que vocês imaginarem dessas... Fiz pintura, eu vendia quadros. Eu fui Olha aí. pintora até os 11 Empreendedora anos. desde pequena. Pois é, eu perdi um pouco essa veia, mas tô voltando. Porque eu vendi... A minha mãe um dia me disse assim... Mãe, eu morava do lado da livraria Kátia, aqui em Passo Fundo. A gente morava lá, eu fui lá, uma tesoura, R$12, há muitos anos. Mãe, eu quero muito uma tesoura, custa R$12. Não tem esse dinheiro, se vira. E virou as costas, imagina, ela devia ter 20 anos, 22, uma criança pedindo coisa, faculdade e tudo mais. Tá bom. Chegava, batia de porta em porta, morava num prédio, 12 andares. Oi, do que tu gosta? Eu gosto de flor. Quer? R$1, eu desenhava uma flor. E assim eu fui indo, um dia eu cheguei com a tesoura e ela... Aonde que tu Desenhava a flor pra entregar Pedia pra pessoa que ganhar tu os gosta. R$12. Gosta um microfone, tava... Aí você desenhava... Passei uma semana, eu vendi todos os desenhos que eu tinha botado como meta. 12 desenhos, ela comprou a tesoura. Olha Depende, aí, assim, se a pessoa falava que era muito caro, eu dizia, tá, eu vou fazer o mais simples por 50 centavos. E já negociando. Empreendedora nato. Negociando, tu viu? Empreendedora nata. Eu acho que a mais curiosidade maior seria essa. Tinha que ter ido pra engenharia. Cancela a engenharia. Eu faria o quê, então? Devolve. Pois é. Administração. Nem faria. De repente, Abria a não tá empresa em tempo, logo. né? Vai ser Abria a empresa logo. Nem faria faculdade. Pois é, né? Crianças da catequese, não ouçam isso. Vão fazer faculdade bem bonitinho. E vão pra catequese, E vão pra catequese. Isso aí, se concentra lá e decora o creio. Respeitem a Que é pro. difícil. Eu acho que a curiosidade seria essa. Assim, tem várias, mas a que eu mais gostei de contar foi que nem é uma curiosidade, é um fato da tesoura. Que a gente... Conseguiu a tesoura. Tinha que ter essa tesoura até hoje. Eu tô com quase 30, eu tive ela até os 22. E por que jogou fora? Eu não a tesoura? joguei. Eu emprestei pra minha irmã e sabe Nunca como é que mais. é criança? Nunca mais, né? Ah, Mas eu lembro essa até irmã hoje. tinha que ter ido comprar dela. É, Nunca mais vi aquela tesoura que cortava redondinho. viu só? Nossa, eu tive por anos, eu tive por quase 16 anos a tesoura. Mas olha que legal. Achei legal essa parte da história. Eu também E achei. agora vou ter que te cortar porque eu tenho que falar de um patrocinador. É isso aí. Um patrocinador chamado Rede Automatiza. Que lá você encontra tecnologia aliada com segurança. Movimentadores de portões, catracas, cancelas, mais Cercas alguma coisa? elétricas. Cercas elétricas. Tudo Isso que aí. envolve tecnologia e segurança. Isso aí, você encontra eles lá no @Rede Automatiza. E agora a gente vai voltar com Betina, que está com cara séria. Fica mais bonita sorrindo. Respeitando os patrocinadores. Isso aí, com o Eles devido... que pagam os boletos, Isso aí, né? com o devido. Ele que paga essa cadeira que tu sentou aí. Isso aí. Muito bom. Quer ser uma?
Inclusive, Então, depois, vamos ter que falar com o off. financeiro, Vamos da falar empresa, eu não sou o financeiro. Ah, então depois a gente vai mandar a proposta lá pro financeiro. Vamos lá. Falando em financeiro, como é que funciona a empresa? Aonde que tá a empresa? Como é que eu te encontro? Faz teu merchan. Depende como que tu quer me encontrar. Se tu quer virtualmente ou fisicamente. Não, eu preciso te encontrar. Digamos que eu não conheço Local da a Betina. empresa, é. Então, É, tu tipo, me... ai, te assistir aqui. Quero Então, conhecer a adorei empresa de essa vocês. @Lumin3DLED no Instagram. Se botar Lumin3LED no Google, vai nos encontrar. Aí. Estamos um pouco quase em off no LinkedIn, porque eu que administro, então não... Mas o LinkedIn é uma coisa que a gente quer voltar. A gente está no Facebook também. Mas, fisicamente, nós estamos em Marau, tá? Pertinho de vocês aqui. E a gente faz painel em neon LED, a gente faz luminária personalizada, trabalhamos com letras, caixas iluminadas, letreiros para trevos e tudo que envolve essa parte de iluminação. Pra fachada, essas coisas assim, as letras, caixa. Consigo Depende fazer, do tamanho, sim. A gente consegue fazer, mas assim, a letra caixa, depende do tamanho, a gente faz ela impressa em 3D, que a gente tem as impressoras em 3D, Ah, e legal. também a gente faz aquela letra padrão com ACM, acrílico e tudo mais. Então, fachada e letreiros é com vocês. Sim, é só nos chamar pra conversarmos sobre. E aí, qual que é o arroba mesmo? @Lumin3DLED. E o teu? O meu é @BaseCorteganha. Base, corta e ganha. B. Base, corta Eu e acho ganha. que combina mais, eu acho que combina mais comigo, porque Betina fica muito... Betina ficou muito sério, né? É, Tipo, muito poliana. Também É, prefiro poli. eu não consigo te chamar de Poliana. Eu não sou poli. B, agora me diga assim. Alguma mentira, algum mito, alguma crença, alguma coisa que tem em volta do teu negócio ou do próprio ter um negócio que você acha que não é verdade e que você gostaria de desmistificar. Que empreender é fácil. É Só verdade. quem passa por isso sabe. O que eu sempre digo pra quem empreende, que eu conheço, é a mesma história da faculdade. É que quando tu tá numa cama elástica e tá todo mundo pulando ao teu redor, tu tá tentando levantar. É mais ou menos isso. Quando tem problemas, é isso aí. Porque parece que os problemas vêm. e Todos tu não... juntos, né? E parece que todo mundo consegue pular super alto e você fica ali batendo a Tentando bunda. levantar. Sabe? Então, é bem... Então, dois mitos é o empreender é fácil. Não sei se alguém já ouviu isso, mas eu já ouvi algumas vezes. Antes que ouçam. Saiba que Exatamente. não é. Não é. Só quem empreende sabe na pele como que é. O meu pai teve 20 anos como empresa e agora abriu essa, se não me engano, a terceira ou quarta. Então, e mesmo com essa bagagem dele, que ele consegue dar uma É um consultoria, negócio novo. é bem desafiador. Porque mesmo que ele tenha uma bagagem, é tudo novo porque Tudo é de outro ramo, né? Então, é algo que é bem desafiador. E é você, teu pai e tua madrasta, é isso? E aí, como é que funciona lá a divisão? Tu é a chefona? E aí, como é que Tu funciona que isso? manda. Não, na Tu verdade... que manda, os outros obedecem? Na verdade, eu cuido mais da questão da produção. Que dizer o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Que nem hoje, antes de vir, eu Manda já... e desmanda. Manda. Mas não em tudo, porque daí, como é uma sociedade, a gente... Claro. Cada um Bem. manda na sua parte. Então, a Ana fica com uma parte dos projetos e do financeiro, e mais algumas de RH e contratação. Eu fico com a parte do comercial, Mercado Livre, Instagram e tudo Mas mais. vocês vendem no Mercado É que Livre sim. também. Estamos numa luta diária. Eu tô fazendo curso pra isso, porque não é tão simples como tu parece. Não é só Da anunciar, série, né? não é só anunciar, porque eu só anunciei e não é bem assim. Então, eu tô fazendo um curso agora, de noite, entre a catequese e a empresa E a academia e É. o podcast. e a, Na fa- e a academia. vida de família. Ainda tem esse curso que eu tô fazendo. Então, a gente tá tentando vender no Mercado Livre pela gama de produtos que a gente tem. Personalizado não, mais o que a gente tem de linha. O que tem pronto. E Isso. como é que é isso? Eu posso personalizar ou eu posso comprar um pronto? Sim. A gente tem, por exemplo, uma patinha de cachorro pra vender. Ah, tipo as luminariazinhas. Isso. Ou também dá pra fazer sem iluminar, dá pra fazer iluminando, mas a gente tem pronto patinha de cachorro, gatinho, Por que será uma patinha de cachorro? por causa do Tadeuzinho, né? É, e eu ia dizer do Fred, né? Fred, né? Fred. Na verdade, Frederico, né? Porque a gente não chama de o Tadeu. Então, o Não. Fred também não é Fred. É, O Lucas que diz, não, ele é Frederico. Eu disse, "Ai, Frederico. gente, Ai, meu Fred. Deus. Como é que é essas luminárias? Interrompi vocês, né? Cortei. Às vezes é bom. Mas essas luminárias, vocês fazem... Luminárias não, vocês fazem, na verdade, o letreiro através de alguns produtos, através de impressora 3D, é isso? A gente faz o projeto, imprime e ilumina. Que legal. E daí a gente tem toda essa gama. Daí a gente, continuando, daí já vou juntar as duas. Linkando. Isso. Sim, linkando. A gente tem, por exemplo, bicicleta, que é padrão. Mas, por exemplo, se tu conhece alguém que gosta de bicicleta e queira botar o nome embaixo, dá pra fazer uma bicicleta azul escrito Pedro, Que tá? legal. Ou
né? Enfim, como... Frederico. Frederico. E um cachorrinho, uma patinha de cachorro escrito Frederico. Dá. Então, a gente tem do padrão, né? De linha ao personalizado. Então, quer escrever Poliana? Dá. Então, tudo dá. Esse padrão aí já dá pra vender a grande escala, que aí Sim. tu vende no Mercado É Livre. isso aí. Essa é a Legal. nossa ideia. Mas, como tudo é um passo, eu tô em 40% do curso, então... Já não falta tudo. Não, exatamente. Falta quase menos da metade, mas... E aí, por exemplo, eu tenho um projeto lá que tem um letreiro legal, com uma frase legal, iluminada em LED, mando pra ti e tu A gente se faz vira e faz o projeto, orçamento, isso faz o aí. projeto, faz tudo, me Legal. entrega pronto instalado. Com certeza. Muito bom, assim. Vamos E eu fazer gosto- vamos fazer um microfone iluminado pra botar aqui. Ah, Escrito olha. Pode Vem Cá embaixo. Aham. Eu gostei da E bem, ideia. é esse microfone aí mesmo, bem legal. Olha aí, ó. Eu olha. gostei da ideia. Eu também gostei da Depois a ideia. gente vende e divide os lucros. Depois que ela terminar o curso. É isso aí. B, outra pergunta aqui. Eu acredito que esse teu diferencial de comunicação te agrega muito na hora de fazer o comercial da empresa, já que você é o comercial, né? Tem alguma outra característica tua que tu acha que é muito importante pra empresa, que dá muito a tua cara pra empresa, que é um diferencial teu pessoal que tu aplica na tua empresa? Essa parte da autorresponsabilidade que eu comentei no início, que a gente sempre tenta fazer o melhor. Então, a gente sempre tenta entregar para o cliente o melhor, com a melhor qualidade. Então, às vezes, o cliente, nossa, é muito caro. Esse seria o segundo mito que deveria desmistificar. Nossa, é muito caro. Muito caro. Comparado ao quê, né? Ao concorrente, pois então agora a gente fez uma segunda linha, que então esse é caro, então tem esse. Não é a nossa cara esse produto, mas a gente tem, se tu acha que esse é caro. Por quê? Porque nós prezamos a qualidade. Mas que nem o Vitor falou, comparado a quê, sabe? Então, seria, respondendo a pergunta, a questão da qualidade, que já é da empresa, mas também eu tento entregar o melhor que eu posso também. Então, se a pessoa para no meu WhatsApp, eu não sei como que as pessoas conseguem tão fácil meu número. Mas... São os golpistas. É os golpistas do Eu não WhatsApp. sei. Não, mas felizmente são clientes. Opa. Eu tento dar o meu melhor, o melhor que eu posso. Então, agregando engenharia, isso eu consigo abrir a peça, olhar, analisar e dizer, a gente pode fazer isso. Então, isso é muito interessante. Então, eu tento dar o melhor pro meu cliente, o melhor atendimento. Porque esse é o diferencial. Hoje não tem coisa pior que tu num lugar e ser mal atendido. É verdade. Sai de lá. Atendimento pra mim é primordial. É primordial. Eu vejo no teu Instagram que Eu sim. reclamo sempre de atendimento. E a gente já conversou sobre Isso isso. a gente observa muito, né? Depois que tu chega num nível de exigência, porque tu quer ser bem atendido, tu começa a observar Mas esse entregar tipo, um bom atendimento né? também. Não, e tu Exatamente. começa a observar os outros atendendo e aí tu percebe essas falhas às vezes. Sim. E às vezes é tão bobo, é tão simples as Sim. falhas, É uma sabe? coisa que a pessoa nem precisa se esforçar. Exatamente. Né? Exatamente. Não precisa se esforçar às vezes. Então, tirando atendimento, a questão da qualidade e tirando a qualidade, que nunca vai sair, né? Mas unindo ela com o atendimento. Então, eu prezo muito isso, sabe? E eu adoro ter o pós-venda com os arquitetos, porque a gente consegue... Feedback, Não, vem. não, eu digo pós-venda, tipo, vendeu e tem que Sim. instalar. Ou se você não vai contratar a nossa instalação, a gente... onde é que vai a Auxilia. tomada? Pra não aparecer fio. Então, assim, é bem Nossa. importante. Cuidado com os detalhes. Sim. Porque às vezes, por causa de um detalhe, tu deixa um fio coisa mais feia aparecendo. Sim. Os arquitetos não gostam, né? Eu não sei Não se... gostamos mesmo. Não? Eu ia pedir, se conhece algum arquiteto que gosta? Não. Não. Pois é. Senão não teria feito arquitetura, com certeza. Mas então seria isso. Essa é a questão do atendimento da qualidade. E tu falou que a engenharia não sai da tua vida, né? Querendo ou não, ela não sai. Tu se imagina voltando pra engenharia? Se precisar, eu volto, mas não me imagino. Se precisar, tamo aí, né? O Tamo diploma aí. tá na mão. Sim, porque assim, Capacidade capacidade... na mão, foi caro e demorou. Exatamente. Então, a capacidade, eu tenho certeza que eu tenho. Só seria uma questão mais de propósito. Será que eu nasci realmente para fazer isso, para ser engenheira? Porque eu sou tão boa em outras coisas, mas se precisar, eu faço porque eu honro meu diploma. Não foi fácil conseguir ele, sabe? Por mais que não tenha sido 100% aquilo que eu queria, mas foi aquilo que eu fiz e eu escolhi. E foi aquilo que te encaminhou pra onde você tá hoje, né? Exatamente. Porque as coisas não acontecem por acaso, elas vão acontecendo e a gente vai É. caminhando até chegar onde era pra gente chegar, Exatamente. né?
Aí agora vai ser aquela parte legal que a gente gosta de dar risada, lá, o perreio. Mais né? risada, Mais. Eu adoro trazer meus convidados escolhidos a dedo aqui, só pra gente dar umas risadinhas. Só que antes disso, eu vou finalizar o bloco dos patrocinadores falando da Nova Era, administradora de condomínios, que você encontra eles no @novaera.adm. E lá eles fazem toda a gestão e organização financeira para você fazer reforma no teu prédio, para manter a saúde financeira também do teu condomínio, que é muito importante, senão não tem obra, né? E chama lá a Júlia, o Sérgio, o pessoal da Nova Era no @novaera.adm. E também o último patrocinador de hoje é o Briancini Tintas, no @Briancini Tintas. E como o nome já diz, lá você tem todo o material de pintura, tanto para pessoa física quanto para empresa, do CPF ao CNPJ. Se eles começarem a usar esse slogan... Nós vamos cobrar direitos autorais. Exatamente, eu quero direitos autorais, porque aqui a gente tá criando slogan para as empresas, do Adorei. CPF ao CNPJ. Agora, bem, dia a dia de empresa, tá? Vamos, entra lá na tua empresa. Qual que é a tua maior dificuldade? A minha maior dificuldade hoje... Cri, cri, cri. Hoje mesmo, Hoje eu não sinceramente, tenho hoje... nenhuma. Não, dificuldade pessoal é separar, é saber separar, né? O CNPJ do CPF, literalmente com questão de funcionários, sabe? Assim, Amizade, Amizade, isso, tu diz. são de trabalho. isso. É assim a mais... E a segunda é a questão de finalização de vendas. É a questão que eu tenho mais dificuldade pelo fato do cliente não entender que o preço está atrelado à qualidade. Senão a gente não estaria cobrando o que a gente cobra por um serviço mal executado. A gente Sim. quer que o cliente olhe e diga, nossa, que bom. O nosso maior orgulho é olhar para as fachadas e dizer, nossa, aquilo tá ali há 2 anos e não tem uma lâmpada queimada. Lembra aquele que tu me mandou do Instagram, da fachada queimada, que ficou uma coisa Que estranha, ficou, a palavra? era uma ótica, alguma coisa, né? Sim. Se eu não me engano, Eu não lembro o que era, mas foi muito engraçado, acho que era porque, uma ótica. porque tava tudo metade queimado e daí a palavra que ficava aparecendo era meio... eu não Era lembro. bem obsceno, era uma Era. palavra obscena. Era Eu não lembro agora, teria que pesquisar, mas enfim. Então seria isso, sabe? Tu olhar e tu dizer, nossa, faz 2 anos que aquilo tá intacto, ou 3 anos. Nós lá em Marau fizemos o Eu Amo Marau do trevo, da praça e do parque. Cada vez que tá queimado, ou acontece qualquer coisa, a gente tem a garantia de fábrica. Mas aí depois que acontece isso, esses dias deu o vendaval e levou. E a primeira pessoa que recebe mensagem, quem que é? Maurício, né? Eu não, porque a pessoa ainda não me conhece tanto. Mas, então, o produto, ele tá atrelado à empresa. Sim. Então, não pode simplesmente, eu vou fazer e vou deixar. Nós, pelo menos, não conseguimos. Pode ser que tenha empresa que consiga, beleza? Cada um. Mas nós não conseguimos. Então, a gente foi lá, arrumou, conversou com a prefeitura, arrumou e tudo mais. Cobramos, né? Claro, porque é o nosso trabalho. Voou, vendaval, não é culpa da empresa. Sim. Mas tá lá intacto, lindo, maravilhoso. Então, a gente se preocupa. No Natal, quando tinha qualquer coisinha, a gente não lembrou de bater foto. Mas a gente lembrou de ir lá fazer a manutenção, porque nós estávamos mais preocupados com a Uma funcionalidade. entrega. Sim. Tipo, tem que estar bom pro nosso cliente. Sim. Então, a nossa maior alegria é ver tudo aquilo, todo mundo dizer, nossa, que lindo, tá funcionando. Mas eu acho que essa é uma dificuldade bem frequente, assim. Principalmente quem realmente promete e entrega, né? Porque quem promete tudo e entrega pouca coisa, Não tá preocupado Nem com aí, isso, nunca. É. exatamente. E, obviamente, tem que entender que o que custa, vale, né? Sim. E o que vale, custa. É. Né? Eu acho que esse seria o segundo mito que teria que ser O que quebrado. custa, vale. O que vale, custa. Porque é bem isso. Tá, e agora na risadinha. Perrengue. Tu falou que já tinha um ali Ah, lá de Concórdia. esquematizado. Perrengue, BO, situação engraçada, situação inusitada, coisa assim, a fofoquinha. Então, inusitada, lá em Tapejara. Foi quando eu trabalhava na prefeitura, eu não era engenheira contratada, mas trabalhava como engenheira. Numa obra, foi minha primeira obra. Foi num bairro lá bem longe do centro da cidade, e o pessoal disse, vamos guardar esse material. Tinha bastante ferro, né? Eu disse, gente, barra de ferro de 6 metros, quem que vai levar isso? Não, confie que levam. Porque eles estavam fazendo um muro, daí tinha que tirar a gradezinha e fazer um muro. Tira a gradezinha e faz muro, porque viviam pulando na escola. Era uma escola, né? Prefeitura, escola. Daí não é uma obra, tipo um comércio. Era uma escola e daí tinha que... Adivinha? Levaram. Levaram uns quantos ferros. Daí eu falei assim, se vocês querem guardar, arrumem um lugar, porque como eu era engenheira da prefeitura, eu era fiscal de obra. Eu não era engenheira da empresa. Então, Era quem tinha que responsável. era responsável disso era a empresa terceirizada. Eu falei, gente, eu não guardaria, mas se vocês querem guardar, arrumem um lugar, falem com a diretora, eu tava lá pra cuidar da... E levaram. Não levaram muito, mas o engraçado foi que um dia que eu fui na obra, eu saí, daí a pouco me ligaram.
Pô, engenheiro, não dá pra confiar aqui. Eu disse, o que houve? O carpinteiro, acho que era o carpinteiro da empresa, foi fazer uma ferragem e ele foi até o banheiro. Quando ele voltou, tinham roubado um. Nossa. Meu Tipo Deus! Então, esse foi o... Não, e como se a culpa fosse tua, né? Pô, engenheira, resolve aqui pra nós. Sim, eu era fiscal de obra. Isso eu batia na tecla porque o pessoal vinha como se eu fosse a engenheira responsável. Eu era só de fiscalização. Mas a gente acaba não conseguindo deixar as coisas pela metade mal feita, tu E se assume. envolve, né? Daí tu se estressa, envolve. tu fica quase louca. Mas, no final, a obra foi No entregue, tá final, a tudo obra- bem. Adoro passar lá e ver ela linda. E sem ninguém Sem- pular o muro. Não, porque daí a gente botou bastante arame, aquele redondinho. Arame, caco de vidro e tudo. Não caco de vidro, não, porque as crianças derrubavam bola. E às vezes Furava voltava. as bolas. Sim. Ou voltava os cacos de vidro Sim. pro pátio. Então isso a gente tinha Quebrava. que cuidar. É, não, assim, fazer obra de escola, né? Uma coisa, eu achava... Fazer obra pública, eu acho que não é nada muito. Não, envolve vários fatores. Tu tem que ter cancha, como dizem. Porque não é. E outra coisa que foi em Concórdia, que foi um perrengue, foi que eu trabalhava numa construtora e como eu era nova, eu acabei fazendo reforma. E reforma. Reforma com as lojas funcionando. Meu Deus. Então, assim, ó, vocês não imaginam. O que que é o A que, gente que eu tive. imagina. Vocês imaginam. Ah, é que vocês são da área. É, a gente imagina. A gente imagina. Vocês é que Eu- depende com quem tu fala, não imagina, mas vocês imaginam. Então, assim, Sim. a loja funcionando, loja de roupa, o pessoal quebrando parede, assim, ó, coisas, os funcionários sem EPI quebrando parede. Eu disse, gente, vamos comprar uma máscara, porque, né? Então, assim, tive que ir atrás de tudo isso aí, porque... Mas o pior de tudo foi que eles tiveram que derrubar uma parede para fazer acessibilidade, que em Santa Catarina exige que para renovar o alvará tem que ter acessibilidade. Então, tinha que fazer. E o cara ganhava muito dinheiro nessas salas comerciais, então ele teve que fazer. Então, assim, a gente teve que botar um elevador dentro de uma sala que ela era de 4 andares. Olhando de fora, tu via só 2, mas ela tinha 4. Então, assim, esse aí foi o pior, porque o pessoal... Tu não vai entrar na minha loja e derrubar isso. Eu disse, com licença, tô fazendo meu serviço. E eu ouvia cada coisa. E o pior de tudo foi que daí eu falei, gente, o que a gente vai fazer? Os caras enlouqueceram, era loja de móveis. Era 4 lojas, uma do lado da outra. Então, móveis, roupa, enfim, uma do lado da outra. A de móveis simplesmente fechou as portas, botou assim, você liquida tudo. E daí liquidaram tudo, tiraram tudo dentro da loja, agora podem usar, podem fazer. Ah, foram espertos, pelo menos, né? Porque obra junto não dá. Funcionando é Eu brabo. descobri que não. Eu Da descobri pior assim, maneira, da né, pior Bettina? maneira. E daí acabei que me mudei pra Amaral e deixei a obra, mas encaminhei todos os papéis e transferi minha RT pro pessoal da construtora e vida aí que segue. Mas assim, ó, foi um perrengue daqueles, porque daí a mulher da loja de roupas, perrengue ela de tinha Alzheimer. Ah. Então todo dia ela me perguntava a mesma coisa. Mas por que vocês estão fazendo isso? Então, assim, ó, era 2 perrengues, mas no quase acabando as E aí, obras eu. E ainda tinha que ter um Aham. pouco de humanidade. Sim, porque era uma ali. senhora de 70 e É, poucos anos. pra parar e explicar todo dia. Sim, todo dia. Daí, assim, ó, enfim, que esse foi foram perrengues, não foram coisas, assim, Engraçado, era um engraçadas. perrengue triste. Eu achei que Mas eu o ia rir um de pouquinho. mas o de Itapejara foi, porque levaram as barras de ferro Eu de imagino noite. esses meliantes com as barras aqui, ó. Pegando. Eu queria balançando. saber como, que ninguém ouviu, sei lá, sabe? Às vezes ouve, ninguém dá bola. Sim. Né? Vai fazer o quê? Vai gritar, pega o ladrão. Com as Pega barras. O ladrão dá só uma barrada na cabeça. Eu pensei isso, tipo... Acerta de longe. Bom, gostou da experiência do pod? Amei. Doeu? Tinha ferro na cadeira aí te cutucando? Não, Não. foi bem tranquilo, Não, né? depois que a gente começou Flui, a né? falar, sim. Flui, né? Sim, daí vocês são leves, então o assunto vai fluindo mesmo, né? É, porque a gente quer saber, né? A gente dá corda e... Sim, eu acabei nem Vê? conseguindo fazer minhas perguntas que eu queria pra Então você. vai, é o Então teu vai, momento. Eu ia faz o teu dizer, é o teu momento. momento. Escolhe a tua Então- melhor pergunta. A É. melhor pergunta é como que tá sendo a experiência e antes dessa é como que foi pra vocês se encontrarem e dar essa liga, Vitor e Poli. Olha, eu vou resumir, né? Senão também nós vamos ficar 2 podcasts aqui. É. Eu acho que foi porque tinha que ser, né? As coisas foram se encaminhando, a gente começou trabalhando junto, nananã, até que um belo dia, do nada surge essa vontade pela parte do Vitor e da minha parte, vamos. Então, era pra ser assim, chamamos a Dani, agora já entrou a Renata, o pessoal do estúdio, e assim a gente tá se embolando todo mundo e tá indo pra frente. Ótimo. Como Como está sendo? Quer que eu como- fale? Fale depois Como eu tá dou sendo? minha- Pelo menos pra mim tá sendo uma experiência bem interessante, porque
totalmente fora do que a gente fazia, né? E o que a gente fala muito, que a gente mais gosta, é ouvir esse tipo de história, sabe? É trazer, seja agora no quadro de empreendedores que a gente vai ter, né? Enfim, mas trazer histórias de quem tá por trás das marcas, por trás das empresas, né? Porque às vezes tu vê a empresa, conhece a marca, às vezes uma grande empresa, né? Que nem hoje a gente gravou mais cedo ali com outra grande empresa aqui de Passo Fundo. Tu conhece a marca, mas tu não conhece a história, o que passou, todas as pessoas que são sócios, né, trabalharam desde o início da empresa e o que podem trazer, que daqui a pouco o público tá passando pelo mesmo perrengue, mesma dificuldade, né? E daqui a pouco, eu tenho chance de chegar no topo igual a eles, sabe? É isso que a gente gosta aqui e é bem interessante. E pra né? mim tá sendo muito empolgante, porque eu adoro histórias, então cada pessoa que senta aqui tem uma curiosidadezinha, tem um negócio diferente que eu fico, jura que tu fez isso? Como é que é tocar piano? Sabe? Tipo, como é que é dar catequese? Me conta, fala mais. Eu tô gostando muito dessa parte de, tipo assim, ok, a Lumin, acertei agora, ok, a Lumin, ok, a Una que veio hoje, ok, são empresas que, ok, legal ter a empresa, ter um produto diferente, mas eu gosto de saber quem que é o Rodrigo que veio hoje, quem que é a Betina, o que a Betina fez antes, sabe? Todo mundo tem uma história legal que dá pra gente render. Fazer render, né? Então, pra mim, e principalmente essa coisa de bem empreendedor mesmo, né? Porque todos, mesmo sendo engenheiro, arquiteto, não deixam de ser empreendedor, né? Porque tem que empreender, vamos dizer assim, na área, né? E acaba que realmente traz essas histórias de empreendimento, de empreendedores aí que faz todo sentido pra nós aqui. Isso aí. Então agora a gente vai finalizar. E pra finalizar, eu quero a indicação tua de outra pessoa que tu ache que vale a pena estar aqui com a gente. Que vai render um assunto legal, que tem uma história legal, que tem curiosidade. Outra catequista. Só uma pessoa? Vai quantas tu quiser. Se quiser. Eu acho que nessa... Vamos, portanto, desligando a câmera devagarinho. Não, eu acho que... Eu tenho várias pessoas que eu gosto muito, mas eu acho que... Eu acredito que uma pessoa que vai render bastante assunto legal de obra é a Raquel, que ela foi minha colega de faculdade, se formou comigo. Ela trabalhou anos em Gramado e Canela. Ela trabalhou 6 anos ou 7, agora ela tá em Marau de novo, com uma empresa, Vitrar. Então, eu acho que é bem legal, porque eu acho que ela vai trazer, eu acredito que ela vai trazer bastante bagagem. E vai ser bem legal, porque ela é uma pessoa bem descontraída. Ela é séria quando precisa ser, mas ela é bem descontraída. Ela atua como engenheira? Ela atua como engenheira e tem uma sócia de arquiteta. E eu tenho várias outras pessoas que também eu acredito que tem um papo legal, mas como é nessa área... Depois tu bota pra nós no off. Sim. Daí a gente... Na lista. Ok. E a Raquel, então? Raquel. A Raquel está convocada pela Betina. Não tem dizer não, porque chamou Raquel. chamou na xixa. Chamou. Depois vocês se entendam. Se tu não quiser vir, tu se entenda com a Betina. agora vai ter que vir. Gostou, então? Amei. Que bom. Que bom, a nossa porta está sempre aberta. Quando você quiser vir fazer um novo episódio, trazer novidades da empresa. Voltou para engenharia, quer contar que voltou a ser engenheira, fique à vontade. Tá? E a gente finaliza o nosso episódio, então, agradecendo as nossas empresas que fizeram tudo isso aqui acontecer, que tiraram esse projeto do papel, né? E eu começo pela minha empresa, né? Pra puxar o assado. A brasa pro assado, né? Brasa pro assado. Então, eu começo pela Alpine. Deixar nas mãos de quem entender sempre o melhor negócio. Eu, a Arquipolibros Amarelo, arquitetura individualizada para você pertencer ao seu espaço. A Dani Simplício Fotografias, a sua imagem com uma narrativa visual única e autêntica. A Ágil Serviços, precisou, seja ágil. A Castanho Home Design, seu ambiente merece mais que móveis, merece personalidades. E eu vou ter que contar que eu estou me embabacando aqui pra falar, porque a minha visão periférica tá vendo o pessoal da produção fazer umas caretas ali. E aí eu tava tipo assim, meu Deus, tô falando certo? Não tô falando certo? Não tô. Eu tô enxergando tudo. Tá? E a gente finaliza, então, esse episódio convidando vocês para seguir nossas redes sociais, nos acompanhar no Instagram, @arquipolibrusa e @VitorBrogni. E também te agradecer por assistir até aqui. Até o próximo episódio. Valeu, até mais. Tchau, tchau.